Luiz Inácio Lula da Silva acaba de ser atropelado por Flávio Bolsonaro em nova pesquisa que acabou de ser publicada agora, neste exato momento, gente, tá? Nova pesquisa acaba de ser publicada, gente, tá? E gerou um luto no Palácio do Planalto, no PT, na esquerda, que agora, neste exato momento, gente, tá? Nunca antes na história da política, de todo o histórico do Lula, ele nunca foi tão rejeitado como ele está sendo agora neste exato momento. O Lula simplesmente despencou drasticamente. Em nova pesquisa que acabou de ser publicada, ele está agonizando, gente, tá? Clima de luto no Palácio do Planalto. E eu sei que todos vocês devem estar se perguntando, Fabiano, o que é que o Lula fez? O que é que aconteceu para que nessa pesquisa divulgada aqui agora ele ter caído drasticamente dessa forma? E eu vou trazer também essa resposta, inclusive reunião de última hora, exatamente para falar sobre esta informação agora no Palácio do Planalto. Gente, o desespero tomou conta do Lula, do PT, na esquerda, com essa pesquisa que acabou de ser publicada. Eu vou trazer a pesquisa aqui para vocês, vou trazer o motivo do desespero. A equipe do Lula está completamente devastada com essa pesquisa que acabou de ser divulgada. Eu vou trazer tudo que você precisa saber sobre essa queda drástica do Lula. Eu vou trazer aqui nesse boletim para todos vocês. Outra bomba, gente, tá? Nicolas Ferreira acabou de publicar um vídeo bombástico que, assim, gente, é simplesmente estarrecedor o que o Nicolas Ferreira acabou de revelar para o Brasil inteiro. Eu vou trazer, vai ser logo o primeiro. É tão grave, é tão importante esse vídeo do Nicolas que é logo o primeiro que eu vou trazer aqui para todos vocês. Outra bomba envolvendo Lula da Silva, gente, tá? Tribunal de Contas da União aponta falha no governo Lula que fortaleceu o Comando Vermelho e o PCC. Isso era tudo o que o Lula não precisava agora neste ano eleitoral. Governo Lula acoplado com PCC e Comando Vermelho, gente, tá? TCU acaba de soltar uma bomba envolvendo o governo Lula, Comando Vermelho e PCC, gente, tá? É uma tragédia pro Lula essa notícia que acabou de ser confirmada. Outra bomba, gente, tá? Que acabou de ser confirmada. Parlamentar, gente, tá? De grande autoridade, acabou de ser cassado pelo TSE, gente, tá? Uma grande autoridade acaba de ser cassado pelo TSE, está inelegível, e eu vou trazer todos os detalhes dessa notícia que chocou Brasília aqui agora, também neste exato momento. Gente, tudo isso e muito mais vai estar aqui, inclusive o advogado de Donald Trump partiu para cima do ministro Alexandre de Moraes sem dó e nem piedade, explodiu uma bomba. Advogado de Donald Trump acabou de explodir uma bomba contra Alexandre de Moraes. É outra informação que vai estar aqui nesse boletim, gente, tá? Rapidamente, só não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Pessoal, Tribunal de Contas da União aponta falha do governo Lula que fortalece Comando Vermelho e PCC, gente, tá? Ou seja, é aquela máxima de que Lula ama um bandido, adora um bandido. Gente, tá? O próprio TCU tá apontando falha do governo Lula que aqueles criminosos, bandidos do PCC e do Comando Vermelho soltam fogos, né, quando o Lula tá na presidência da República. Prova disso é isso aqui. Por que será que os presos, os bandidos criminosos adoram votar no Lula, né? Por quê? A explicação tá aqui. Um programa do governo Lula tem contribuído para o fortalecimento de organizações criminosas como o PCC e o Comando Vermelho, aponta a auditoria do Tribunal de Contas da União. O documento revela baixa execução do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras. O estudo revelou que apenas 54% dos planos de ação previstos foram efetivamente executados desde que o planejamento estratégico foi estabelecido. Dos 42 projetos desenhados para integrar órgãos de segurança e inteligência, 19 sequer saíram do papel ou então foram interrompidos.
O relatório utiliza dados da Secretaria Nacional de Políticas Penais, Senapen, para evidenciar a expansão das principais facções criminosas que atuam no país. Um dos problemas centrais é a vulnerabilidade das fronteiras do Brasil, apontadas como a porta de entrada para drogas e armas comercializadas por essas organizações. Diz trecho da auditoria. Segundo a Senapen, as duas principais organizações criminosas brasileiras, o Primeiro Comando da Capital, PCC, e o Comando Vermelho, CV, têm desempenhado papel central na articulação de crimes transnacionais, sobretudo no tráfico de drogas e de armas. Para mais informações, acompanhe a coluna. Gente, tá? A situação que estava ruim piorou pro Lula da Silva, gente, tá? E não parou por aí não, gente. Tem mais notícia trágica pro Lula. Meu Deus. Mas antes, gente, tá? Inclusive, gente, luto no Palácio do Planalto agora neste exato momento. Eu vou trazer daqui a pouco essa informação para vocês, porque antes... gente, tá? O Cláudio Castro realmente foi cassado pelo TSE. Aquilo que a gente já vinha alertando que poderia acontecer. TSE torna o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, inelegível, gente, tá? Tá aqui a informação. O Tribunal Superior Eleitoral tornou inelegível nessa terça-feira o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, por abuso de poder político e econômico nas eleições de 22. Após a decisão, Castro anunciou que pretende recorrer. Após obter acesso ao acórdão, né? Pretende recorrer e lutar até a última instância para restabelecer o que considera um desfecho justo nesse caso, disse em nota o ex-governador. A condenação prevê inelegibilidade de 8 anos contados a partir de 22. Ou seja, gente, tá? Os recursos, caso os recursos sejam negados, Cláudio ficará inelegível até 2030. Até o trânsito em julgado do processo. Ele poderá disputar a eleição deste ano sob júdice. O ex-governador renunciou ao cargo na véspera do julgamento para disputar uma vaga ao Senado. O placar foi de 5-2. Então, por 5-2, o TSE tornou Cláudio Castro inelegível. Tá aqui. TSE determina cassação imediata de mandato de... Então tá aí, gente, tá? Com muita tristeza que eu venho trazer aqui essa notícia aqui para todos vocês. Inclusive, gente, falando em tristeza, gente, o clima é de luto no Palácio do Planalto, gente, tá? O clima é de tristeza, o clima é de luto. Por quê, gente, tá? Acabou de sair mais uma pesquisa e Lula da Silva acabou de ser atropelado por Flávio Bolsonaro. Lula da Silva está agonizando com as últimas pesquisas que estão sendo divulgadas, gente, tá? Mais uma pesquisa e o clima é de desespero no governo Lula. Acabou pro Lula. Pesquisa mostra 61, mostra Lula com 61% de desaprovação, a maior dos últimos anos, gente, tá? Tá aqui. Pesquisa mostra que Lula despencou, gente, tá? Meu Deus do céu, gente. Desaprovação do Lula. Nunca antes na história desse país o Lula foi tão rejeitado como ele está sendo aqui agora. Ao invés de trazer esse vídeo aqui, tá pequenininho na tela de vocês, eu vou colocar esse aqui, que tá maior, gente, tá? A jornalista da CNN acaba de mostrar que Lula simplesmente... cresceu a desaprovação. Gente do céu, o clima é de luto no Palácio Planalto. Reunião de última hora, eles estão desesperados para tentar descobrir onde que o Lula está errando, onde que o Lula errou. Eles querem consertar, mas está praticamente impossível. Assistam que vocês vão entender. Temos, minha gente, uma outra pesquisa, que é a do Poder Data. Vejamos aqui juntos, eu vou usar o meu espelhamento e aí eu vou atualizar neste momento para que nós vejamos juntos o desenho, o balé dos números. Vejam aqui, quem desaprova em vermelho, quem aprova em verde. Olha lá o balé que é feito nesses dados. Para que estão vindo, deixa eu dar espaço aqui para eles. Desaprovam. Lula é a maior marca em 2 anos. 61% desaprovam. Quantos aprovam?
31%. E aí nós temos aqui, não sabem, tá cinza, quase não dá para ver, mas eu te digo, não sabem ou não responderam, 8%. Em 2024, por que a gente fala que é a maior marca em 2 anos? Porque olha aqui, esse primeiro dado, esses primeiros pontos, eles são de março de 2024. Ou seja, 2 anos atrás, porque o tempo voa, né? Vamos combinar? 2 anos atrás já. Aqui era de 50% de desaprovação e viemos para 61%. Aprovavam 40%, e olha aqui ó, a queda. Aí depois um respirando por aparelhos um cadinho e aí queda de novo. E agora aprovado por 31% dos pesquisados. 11% não sabiam, agora 8% não sabem. Vamos aqui de tecnicidade da pesquisa. Gente, tá aí, CNN, tá? Acaba de revelar que Lula da Silva acaba de ser atropelado por Flávio Bolsonaro, né, gente, tá? De 50% para 61%. Cresceu muito a desaprovação. Sabe um detalhe que me chamou atenção, gente? Inclusive que eu acho que pode ser um dos motivos do desespero, é exatamente esse 8%. Na verdade, essa rejeição pode ser maior, acima de 61%. Vocês sabem disso, gente? Pode ser até acima de 61%, porque ainda tem os 8%. Daqueles 8%, se tiver mais uma galerinha que desaprova o Lula, então esse 61% aumenta. Esse é o motivo do desespero, gente, tá? Que eles estão desesperados, estão tentando entender o que é que o Lula fez, que resultou nessa tragédia. Planalto aponta um dos motivos para o aumento da desaprovação do Lula, gente. Eles estão tentando entender onde que o Lula errou, o que é que o Lula fez para ser tão rejeitado assim nessas últimas pesquisas. O desespero tomou conta, olha a cara de desespero do Lula, gente, tá? Integrantes do Palácio do Planalto monitoram possíveis fatores que podem ter contribuído para o aumento da desaprovação do governo Lula no último mês. Aliados do petista avaliam que a alta dos combustíveis influenciou o resultado da pesquisa. A leitura é de que o levantamento coincidiu com um período de maior pressão no preço da gasolina entre os dias 18 e 23 de março. Integrantes do Palácio do Planalto, que está em luto, né, gente, com essa nova pesquisa, tá? Integrantes do Planalto também estão atentos à desaprovação entre as faixas mais jovens e mais velhas do eleitorado. Gente, tá aí, nova pesquisa e a desaprovação do Lula simplesmente subiu drasticamente, gente. Subiu assim drasticamente, gente, tá? Eu gostaria que vocês largassem tudo que vocês estão fazendo para prestar muita, mas muita atenção, porque o Nicolas Ferreira acabou de publicar um vídeo simplesmente bombástico. Como vocês já sabem, gente, tá? Acabou de ser aprovado no Congresso Nacional o projeto da misoginia, que é um projeto que foi endossado ali pela Soraya Tronic, principalmente aquela traidora, né, do Bolsonaro. E uma grande ala da direita, inclusive o próprio Nicolas Ferreira, está revoltado com essa situação, com esse projeto que foi aprovado. Inclusive, foi aprovado por senadores de direita. Flávio Bolsonaro votou a favor, o senador Cleitinho, o Eduardo Girão, os senadores. Esse projeto foi votado por unanimidade. Aí, gente, virou uma celeuma, um burburinho. Como assim os parlamentares, os senadores da direita votou nesse projeto da misoginia? Como assim que os parlamentares fizeram isso? Inclusive, o próprio Nicolas Ferreira está revoltado, está furioso com toda essa situação. E eu vou trazer o vídeo do Nicolas Ferreira, trazendo por que ele está revoltado e furioso, tá? E a gravidade desse projeto que acabou de ser aprovado. E daqui a pouco eu vou trazer o outro lado da história. O Maurício Marcon, o deputado Maurício Marcon, acabou de publicar um vídeo explicando por que os senadores da oposição votaram a favor desse projeto. E sim, gente, tá? Tem uma explicação para eles terem votado a favor desse projeto. Mas antes, vamos entender aqui com esse vídeo do Nicolas Ferreira tudo que está acontecendo. Vejam só. Eu tô quase chamando o Brasil de brasa mesmo. Sinceramente,
é desanimador. Eu vou te explicar o porquê. O Senado aprova o projeto que equipara misoginia ao racismo. Antes de mais nada, a gente tem que entender o que é misoginia e o que é isso que pode te dar 2 a 5 anos de cadeia e multa. Vamos, portanto, ouvir as especialistas. Mas o que é misoginia? Então, por exemplo, interromper ou duvidar da fala de uma mulher numa reunião, numa conversa, num debate. A mulher tá ali expressando a opinião dela, vem um colega de trabalho, por exemplo, corta a fala no meio. Super misógino. Então, quando vem alguém, um homem, e vem e rouba a nossa voz, interrompe a nossa voz, é de uma violência gigantesca. Então, isso é misoginia. Mais uma definição agora da Globo para poder você entender o que é misoginia. Vocês já ouviram essa frase? Não precisa reagir assim, você está de TPM? Muitas de nós já ouvimos essa e outras variações em situações de desqualificação e desprezo. Isso é misoginia. Ou seja, perguntar para uma mulher se ela está de TPM, duvidar, questionar, tirar a voz dela em debate, vai ser considerado agora crime segundo o Senado Federal. Mas, Nicolas, você então tá fazendo esse vídeo porque você quer ter o direito de praticar misoginia? Você não quer ser preso? É só você não cometer misoginia. Simples. Essa lei que foi aprovada no Senado nunca tratou a respeito de agressão, de homicídio contra mulheres. Até mesmo porque todos esses casos já têm punição. Se você agredir uma mulher, se você matar uma mulher, se você assediar uma mulher, já tem pena para isso, amigo. E diferentemente da esquerda, eu votei para poder aumentar apenas para crimes hediondos. Ora, a misoginia que eles conceituaram aí, é a misoginia que você viu agora aí. De não poder perguntar para uma mulher se ela tá nervosa porque ela tá de TPM. Então assim, não subestima a nossa inteligência não, porque quem ver esse vídeo aqui até o final vai entender o que eu tô falando e jamais vai ficar do lado da esquerda. Vai por mim. Ou seja, na prática, o que eles estão realmente querendo com essa criminalização da misoginia não é uma ação concreta contra, por exemplo, os criminosos, contra homens que batem em mulher, contra homens que cometem latrocínio. Não. É um instrumento de lei extremamente subjetivo para poder realmente silenciar as outras pessoas, inclusive mulheres. Ou vocês não lembram de quando a Erika Hilton, que é um homem biológico, estava na comissão da mulher xingando uma outra mulher, só que pode, né? Porque ela era uma mulher de direita. Ultrapassada. Por favor. Vai tratar esse cabelo, vai se cuidar, pelo amor de Deus. Pelo menos ela é. E aí, como é que fica a situação agora? Agora não basta você só duvidar, discordar, perguntar se está de TPM que você vai preso. Agora, se você fizer isso com um homem biológico, que é um trans, você também vai preso? Hoje no Brasil você não consegue debater a definição do que é uma mulher sem sofrer o risco de ir para a cadeia e ser processado. Você acha mesmo que eles estão preocupados com as mulheres ou preocupados em controlar o que pode ou não ser dito? Inclusive, a Erika Hilton, mesmo do vídeo, chamou as mulheres de imbecis. E aí uma ONG feminista foi e processou ela. Então, nesses casos, o que vai acontecer? Quando, tipo, uma mulher processa um trans ou uma mulher processa uma mulher. Então, para de ser enganado, porque a lei que foi aprovada ontem no Senado não tem nada a ver com proteção às mulheres, nada a ver. Até mesmo porque você não vai ver nenhum pior de ataque contra esse cara aqui, ó. Só assisti meio tempo porque era muita mulher deslula sobre ver Copa Feminina com ministras. Nenhum pio de quando esse cara falou isso aqui. Tem pesquisa, Dade, que mostra que depois do jogo de futebol aumenta a violência contra a mulher. Inacreditável. Se o cara é corintiano, tudo bem, como eu, mas eu não fico nervoso quando perco, eu lamento profundamente. E quando ele fala também que escolheu mulher bonita para diminuir distância com o Congresso, a Globo vem e dá essa passada de pano aqui. O presidente Lula, vez ou outra, ou em muitas situações, escorrega em estereótipos sexistas, em referências de objetificação das mulheres, e foi o caso com a ministra Gleisi Hoffmann hoje. Mas pensa comigo por um segundo. O que aconteceria se eu ou qualquer outra pessoa de direita falasse as mesmas frases que o Lula falou agora? Aí seria misoginia, aí seria crime, tem que ir pra cadeia. Aí não seria uma simples escorregada, seria um criminoso. Não vou nem entrar aqui no ponto de que celebridades, artistas, principalmente de esquerda, objetificam, desvalorizam, colocam a mulher como um objeto sexual, sensualizado, de forma inclusive precoce, nas letras das suas músicas, nos clipes, rebaixando a mulher a praticamente um objeto sexual. E que na minha visão isso daí contribui e muito para que os homens, de forma errada, vejam as mulheres meramente como um objeto. Quem contribui mais para ver a mulher como um objeto? Uma música que fala senta, rola, deita, dá pirueta e enfim. Ou, por exemplo, o tal do maldoso cristianismo na mente deles, né? Que diz que o homem literalmente deve morrer para a sua esposa. Aí adivinha, qual dos dois lados que a esquerda bate? Na igreja ou nas músicas que valorizam as mulheres? Aí você faz aí o seu chute. Enquanto nos últimos 10 anos o Brasil tem o maior número de mulheres assassinadas, a preocupação da Janja em falar em misoginia é essa.
por machismo, por misoginia, não só de homens, mas de mulheres, porque mulheres também cometem misoginia e machismo, vamos deixar isso bem claro. A primeira-dama dos Estados Unidos tem um gabinete e outras diversas primeiras-damas têm. A misoginia dela é porque ela não tem um gabinete para ela trabalhar. E como assim uma mulher comete misoginia contra outra mulher? O que vai acontecer nesse caso? O homem que estiver mais próximo vai pra cadeia? Que hospício. Recentemente, jovens estavam sendo mortas nas manifestações por liberdade e contra simplesmente o véu no Irã. Execução de mulheres no Irã bate recorde em 2024. Mas isso aqui não vai gerar revolta na Janja, nas feministas, nas deputadas do PSOL, nas jornalistas militantes. Não, isso aqui é menos perigoso do que o mansplaining. Lembra? Fala assim, o que você está fazendo é mansplaining, que é o homem explicar o feminismo pra mulher. Não é necessário, a gente sabe muito bem o que é feminismo e a gente entende o seu ponto de vista. Só que é desnecessário. Em nenhum momento eu vou agora você tá interrupting, que é quando você tenta interromper uma mulher explicando o feminismo pra vocês. Não é... Wallace, entenda. Não é o seu lugar de fala. Você pode ouvir, complementar e nos respeitar. Você não tem que ensinar pra gente. Eu, como deputado federal, eu vou lutar para que na Câmara agora a gente consiga derrubar esse projeto. Mas, amigo, se não for derrubado, se prepare porque isso aqui vai ser rotineiro. E o pior, fica caladinho, senão você pode ir pra cadeia. Tem ideia do quanto que isso é ruim, inclusive para as mulheres? Vai ser praticamente evitado, pô. Quem vai querer contratar a mulher pra dentro do mercado de trabalho agora? Se você dá um bom dia ou algo do tipo, já era. Cadeia. A quantidade de falsa acusação, a quantidade de mulheres como essa daqui, que simplesmente não aguentam um debate, vai chamar você de misógino. E aí você vai ter que aguentar calado, senão você vai ser preso. Não precisa acreditar em mim não, cara. Espera aí essa lei passar aí, que você vai ver a quantidade de manchetes que vai ter disso. Ou vocês não lembram do caso, né, do Johnny Depp, ator muito famoso, que foi, assim, cancelado por conta da ex-mulher dele e agora foi inocentado dessas acusações. Você lembra o que foi pego da ex-esposa dele falando dele? Vá e diga ao mundo, Johnny, eu, um homem, sou vítima de violência doméstica. E veja quantas pessoas irão acreditar ou ficar ao seu lado. Esses casos aqui acontecem. Ignorar que eles acontecem é uma falta de caráter seu. Porque no fim das contas, a mulher jamais pode sofrer uma injustiça, mas o homem também não. Ou seja, se ele, que é um ator famoso, gastou dinheiro com advogado, foi cancelado e fez isso aqui pra poder provar a inocência dele, imagina o que vai acontecer com outros caras que não tem essa estrutura. Lembrem-se que eu tive que usar uma caramba de uma peruca pra poder denunciar o que estava acontecendo. Depois de 3 anos, tudo o que eu falei foi confirmado. Isso que a esquerda faz é tão cruel, cara, de não colocar a devida prioridade pro país, que o Nordeste, cara, teve o maior número de homicídios de mulheres em 2024. E quem no Nordeste está acreditando, desde as eleições de 2002 até agora? No PT, cara. Então percebe que o problema não é a esquerda querer te enganar, é você deixar ser enganado. Porque, sinceramente, enganar você uma vez, tá, passa. Mas enganar você 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, pô, meu irmão, aí o problema não tá com o PT, o problema tá com você. É igual o que tá acontecendo agora, né? Mas com outros personagens. Nós jamais podemos confundir liberdade de expressão com liberdade de agressão, com liberdade para insultos, para liberdade para o discurso de ódio, para o racismo, para a misoginia. Que fica com essa fala mansa aqui em democracia, né, em defesa da democracia, das mulheres, mas que não passa de discurso, porque na hora de tomar uma ação concreta e não condenar uma mulher, uma mãe, a 14 anos de cadeia por ter usado um batom para poder escrever numa estátua, e nisso daqui a proteção à mulher simplesmente desaparece. Porque afinal de contas, né, uma mãe conservadora, de direita, enfim, aí não pode ter a proteção da tal misoginia. Seria pior, hein? Alguém perguntar pra ela se ela tá nervosa por causa da TPM ou condenar ela a 14 anos de cadeia, impedir ela de conviver em família. O que será, hein, que é pior? Então, pessoal, pouca gente vai ter a coragem, né, de dar a cara a tapa, de poder falar a verdade sobre um projeto que não tem nada a ver sobre violência física contra a mulher. Mas sim, como provado aqui de A até Z, de que se trata de um projeto que, na verdade, não protege em nada as mulheres, pelo contrário. É só uma fumaça para poder esconder os verdadeiros problemas do nosso país contra as mulheres. Confesso que estou extremamente decepcionado com o nosso Senado. Afinal de contas, ninguém se opôs a isso e viu o real perigo do que estava acontecendo. Ou seja, só mostra que muitos, inclusive da própria direita, estão ainda num berço infantil da guerra cultural. Não tem justificativa para poder não ter batalhado contra esse projeto. Isso aqui é uma arma muito poderosa e perigosa na mão de pessoas mal intencionadas. E eu não tenho dúvidas que se isso aqui passar na Câmara, a gente vai ter muitas vidas destruídas. E eu continuo fazendo esses vídeos aqui porque eu realmente acredito que as pessoas e os brasileiros, né, possam raciocinar, possam ter uma profundidade maior nos temas, que mesmo que seja sensível, de ter a liberdade de debater, dialogar, de se posicionar, sem ficar com medinho de ser cancelado. Acha que eu vou me sucumbir à pressão de coletivo, à pressão das pessoas, de internet,
porque a gente tá querendo me rotular de misógino, gente que daqui a pouco vai querer dizer que eu sou a favor de agredir mulheres e desrespeitar mulheres. Essas pessoas já falariam essa mentira independentemente do meu vídeo. Então o que resta pra mim, não somente como deputado federal, que eu sou pago realmente pra poder representar as pessoas, é de falar a verdade, meu amigo, custe o que custar. Eu estou sentindo, e por mais que eu não queria, de que logo ali na frente eu vou fazer um vídeo dizendo eu avisei. Sabe o que é que mais me chama atenção aqui nessa decisão? Tá vendo aqui atrás, gente, a Soraya Tronic. Essa aqui é a Soraya Tronic, tá? Ela só é senadora da República graças ao Bolsonaro. Só que o que ela fez? Ela se elegeu nas costas do Bolsonaro e hoje senta no colo de Lula da Silva, literalmente. O que acontece, gente, tá? A Soraya Tronic, por exemplo, porque o que o Lula mais sabe fazer são falas que são interpretadas como misoginia. Inclusive, o próprio Nicolas Ferreira trouxe vários exemplos. Eu me pergunto, eu faço essa pergunta para a Soraya Tronic. Se em algum momento o Lula fizer alguma fala misógina, ela vai ser a primeira a pedir a prisão do presidente da República? Ela vai ser a primeira a pedir a prisão do Lula da Silva? Essa é uma pergunta que eu tô me fazendo, gente. E você, o que é que vocês acham? Se o Lula, em algum evento com o microfone na mão, falar para o Brasil e para o mundo inteiro, se ele falar algo que as mulheres possam interpretar como misoginia, exemplos que ele deu aqui, e aí? A Soraya Tronic, ela vai ser a primeira a pedir a prisão do Lula da Silva? Ou, olha, calma, parou lá, tá, gente? Prisão só se for para uma ala, se for para alguém da direita, alguém da oposição, se for algum eleitor do Bolsonaro, coisa nesse tipo. Porque se for da esquerda, se for Lula, se for da esquerda, se for algum aliado do governo, se for alguém do governo... Não, aqui essa lei já não vai servir. Então, vocês estão entendendo, gente, o perigo que é esta lei que acabou de ser aprovada no Senado Federal? E eu realmente, gente, tá? Tô muito preocupada, assim como o Nicolas Ferreira. Eu tô extremamente preocupada, e olha que eu sou mulher, gente, tá? Por quê? Porque essa lei que acabou de ser aprovada abre precedentes para mandar um monte de gente para cadeia. Pode ser um instrumento que pode ser utilizado para perseguição, né? Lá dentro de uma comissão, se algum parlamentar diz alguma coisa para uma mulher e essa mulher, cara, eu quero ferrar com esse parlamentar. E ela interpreta, olha, eu interpretei isso aí que você me falou, isso é misoginia. Tô entrando com uma ação e você vai pra cadeia, vai pegar 5 anos de cadeia. Gente, vocês têm noção da gravidade dessa situação? O que vai ter de perseguição policial? Vocês têm noção do que vai ter de gente presa? Não vai faltar cadeia. Porque tudo, às vezes a pessoa fala uma fala, cara, claro que pode ser misoginia, grave, mas a ponto de levar a pessoa a ser presa na cadeia. Ah, você tá assim porque você tá de TPM. Ah, se for algum inimigo, algum algoz meu, pra me vingar, eu vou lá pra pedir cadeia. É muito grave isso aqui, gente, tá? Agora eu vou trazer pra vocês o vídeo do Marcon, porque isso aqui, gente, você vê, o Nicolas Ferreira diz que tá decepcionado, muitos parlamentares estão decepcionados, muita gente está decepcionada com esse projeto que foi aprovado no Senado Federal. Aí, eu fui atrás de uma justificativa. Gente, para os senadores de direita, todos os senadores de direita terem aprovado esse projeto, tem que ter algum motivo. Tem que ter algum motivo, tem que ter uma explicação. O povo, os eleitores deles merecem uma explicação. Eu encontrei esse vídeo aqui do Maurício Marcon explicando. Parece que era uma armadilha para a oposição e principalmente para o Flávio Bolsonaro. Então, gente, tá? Parece que esse projeto de lei da misoginia estava sendo utilizado para fazer uma armadilha para a oposição e para o Flávio Bolsonaro. Olhem a explicação e vocês coloquem aqui embaixo a opinião de vocês. Vejam só. E aí, gurizada, já ouviram falar do voto do Flávio sobre a questão da misoginia? Se não ouviram, vão ouvir. Pois é, tinha uma casca de banana gigantesca colocada ontem no Senado para que a direita caísse. Vou explicar para vocês. Misoginia. Provavelmente vocês nunca ouviram falar o que é isso, como eu nunca tinha ouvido. Bom, basicamente é o seguinte, uma mulher tá falando, você interrompe, isso pode ser tratado como misoginia. Uma mulher tá nervosa e você diz, olha, tá nervosa porque tá de TPM, isso é misoginia. Pelo projeto aprovado ontem, 5 anos de cadeia, sem qualquer tipo de fiança. Um horror o projeto, uma bosta horrível, mas a direita votou favorável. Mas Marcon, me explica como isso é bom. Não é bom, mas é o que deu para fazer.
casca de banana, guarda essa palavra. Semana passada, a direita tentou tirar de pauta este projeto, ou seja, para que ele não fosse votado. O Davi Alcolumbre, que é um aliado do Lula, obviamente, colocou de volta em pauta. Ele deu 7 dias para que nós conseguíssemos os votos para derrotar esse projeto. Não conseguimos, voltou para a pauta e foi aprovado por unanimidade. O que a esquerda queria? Queria, obviamente, que Flávio Bolsonaro e toda a direita votassem contra o projeto, porque eles já teriam os votos para aprovar esse projeto, e assim eles teriam a narrativa para dizer que nós, da direita, somos favoráveis à violência contra a mulher. Mas, Marcon, não é isso que o projeto diz. Não interessa. As pessoas leem a chamada e a narrativa seria essa. Em um momento que, durante o governo Lula, os feminicídios explodem, a população iria se revoltar contra a direita porque ela estaria defendendo a violência contra a mulher. Vocês imaginem, vou pegar um exemplo aqui, lá em Xique-Xique, interior da Bahia, Dona Maria, com 3 filhos, viúva, com extrema dificuldade de pagar suas contas durante o governo Lula, pensando em votar em Flávio Bolsonaro, vê no Jornal Nacional: Flávio Bolsonaro é a favor da violência contra as mulheres, porque é isso que ia sair. Vocês acham que ela repercutiria isso como no coração dela, no voto dela? Votaria, obviamente, no Lula. O que foi feito foi uma casca de banana que era muito difícil de agradar a todos. Eu já tenho dito há algum tempo que Flávio Bolsonaro precisa conversar com o centro, e é isso que ele está fazendo. Ontem ele desagradou, por óbvio, quem é de direita, como todos nós que estamos acompanhando o vídeo aqui na minha página. Teria que ter votado o contrário. Em outros momentos, sim. Perante a situação, eu acredito que ele fez a coisa certa, porque ele precisa conversar com o centro. O nosso voto, ele já tem, ele precisa do voto da Dona Maria lá em Xique-Xique, no interior da Bahia. Então, pessoal, é um jogo de xadrez. Política, tu não pode errar o movimento. Se Flávio tivesse votado contra esse projeto, fosse o único voto contra, por exemplo, nós passaríamos a campanha inteira discutindo e tentando explicar para as pessoas que o voto do Flávio não foi a favor da violência das mulheres. Foi contra uma censura, um absurdo que está sendo votado, e a gente provavelmente não ia conseguir, afinal, a mídia é controlada pela esquerda e eles iriam para cima de nós com esse discurso. E a economia ia ficar para trás, os erros do Lula ia ficar para trás, o ataque aos conservadores ia ficar para trás, tudo iria ficar para trás, o roubo do INSS, tudo. Eles só iriam focar que a direita é a favor da violência contra a mulher. Hoje eu não tenho a menor sombra de dúvida que da tribuna da Câmara eles iriam estar dizendo que se o Flávio fosse eleito, inclusive iria revogar a Maria da Penha. Ah, parece absurdo. Convivam aqui comigo 1-2 dias que vocês vão entender o que eu estou falando. Então, expliquei aqui de uma forma bastante rápida e simples por que Flávio votou a favor do projeto da misoginia. Foi primeiro tentado tirar de pauta, se a gente conseguisse os votos para enterrar o projeto, não conseguimos, e como foi a plenária, acabou votando favorável para esvaziar esse discurso absurdo da esquerda. E aí, gurizada? E aí, gente, vocês entenderam, né, tudinho? Então, vocês assistiram o vídeo do Nicolas Ferreira bastante chateado, né? Não só o Nicolas, gente, mas a maioria dos eleitores de direita ficaram sem entender. Como assim? Flávio Bolsonaro, né, os senadores de direita, tudo votaram a favor do projeto de lei da misoginia, da cadeia, né, para quem cometer esse crime de misoginia, dizer alguma coisa que uma mulher não gosta, ela tratar isso como isso é misoginia. Eu quero cadeia para essa pessoa. Aí veio o Maurício Marcon e explicou, gente. E aí, o que é que vocês acharam? Eu quero fazer pergunta para todos vocês que estão do outro lado, de todos vocês. Coloque aqui embaixo a sua opinião. O que é que vocês acharam da explicação do Maurício Marcon para os senadores terem votado e aprovado o projeto de lei da misoginia? Coloca aqui embaixo a opinião sincera, crítica mesmo. Fala, Fabiana, olha, eu não concordo, eu acho que os senadores não deveriam ter votado, ter aprovado, porque isso vai ser um instrumento utilizado para perseguir vários parlamentares. Muitos parlamentares podem ser presos, podem ser caçados, podem, né? Ou vocês não, nesse caso aí, como era uma casca de banana, um plano para derrubar o Flávio Bolsonaro, ele fez bem em ter votado assim, os parlamentares terem votado assim, fizeram bem, porque isso iria ser utilizado durante toda a campanha eleitoral contra o Flávio Bolsonaro. Tá aí, gente, tá 2 pontos de vista, Coloca aqui embaixo a opinião de todos vocês.